das diretoras da LV Escola de Dança e o vídeo de hoje é para falar sobre a primeira sapatilha de ponta. Se você não é aluno LV, primeiro pergunte para o seu professor, ok? Muitos dos pais das nossas alunas têm uma certa dificuldade em encontrar a primeira sapatilha de ponta. Claro, eles não estão no meio e é por isso que esse vídeo vai ser feito para você. Algumas dicas de hoje vão sanar as suas dúvidas a respeito de qual a ponta ideal, o tamanho ideal, a ponteira ideal, como deve ser costurado e algumas outras curiosidades sobre sapatilha de ponta. Vamos lá? A partir de agora, as bailarinas entram num mundo mágico, um mundo que elas sempre sonharam, usar a primeira sapatilha de ponta. Mas a gente gosta de lembrar sempre que sapatilha de ponta é um instrumento de trabalho de uma bailarina. Não é brinquedo, não pode ser usado sem conhecimento. Cada sapatilha de ponta tem um formato diferente, uma sola diferente e cada uma das bailarinas também tem um pé diferente do outro. Então, cada sapatilha de ponta vai se adaptar melhor a um pé ou ao outro, dependendo de como é o pé delas. A sapatilha, ela tem algumas partes muito importantes, como o box, o solado, né, a palmilha da sapatilha, e o gancho, que é essa parte que liga os dedos todos até a ponta mesmo, né, onde vai ficar em cima, que a gente chama de rodinha. Toda sapatilha, o nosso objetivo maior é subir na rodinha, nessa parte frontal da sapatilha. As bailarinas, quando compram a primeira sapatilha, devem ter uma certa facilidade em subir nessa rodinha. Não que isso seja fácil demais. Se for fácil demais é porque a sapatilha vai amolecer com uma certa facilidade e elas não vão aproveitar. Mas tem que ser um pouquinho mais fácil e não que elas nunca consigam subir logo na loja. Muito bem. Aqui na sola, a gente vai ter as informações mais importantes de uma sapatilha de ponta. A numeração, o tamanho desse box, que às vezes pode variar dependendo da marca, né? Algumas têm do B até o E, conforme vai aumentando esse box, vai aumentando a letra também. Então, quem tem os pezinhos um pouco mais largo, tem que comprar um box um pouco mais largo também, né? Um pouco maior. Então a letra vai ser uma letra um pouco maior. Por exemplo, a minha é a E ou a D, dependendo da marca que eu compro. Aqui vão ter então essas informações. Além disso, vai ter a informação se a sola da sapatilha ela é normal, se ela é forte, muito forte, super reforçada. E essas informações vão estar contidas aqui nessa parte de trás e da sola da sapatilha. A parte interna da sapatilha, antes da gente colocar ela, nós temos uma coisa que protege os dedos, que se chama ponteira. Existem vários tipos de ponteira. A que eu uso aqui é de silicone, mas tem a de tecido, tem a de gel. Então essas ponteiras vão ser colocadas no pé antes delas provarem as sapatilhas de ponta. Então elas colocam as ponteiras no pé para colocar a sapatilha de ponta depois. Então, a primeira indicação que eu faço para vocês é primeiro adquirir a ponteira. E essa é indispensável para todas elas, tá? Também tem formatos diferentes, tem algumas que são um pouco mais arredondadas, essas que são um pouquinho mais chatinhas. E assim, com a ponteira, elas vão colocar as sapatilhas para experimentar. Provavelmente as sapatilhas vão estar sem elástico, sem fita, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui atrás tem que colocar sobrando no máximo um dedinho. Não pode ser uma sapatilha que fique muito folgada. Não é um sapato que é para durar durante muito tempo, né? Ele na verdade vai ser usado durante as aulas, então vai gastar com uma certa facilidade e frequência. Deve ficar bem justinho no pé, para que quando a bailarina suba ou aperte o pé apareça inteiro curvado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como vai aparecer o pé. Essa
sapatilha aqui já está um pouco mais velha, fica mais ou menos assim em cima da ponta. Ok? Essa aqui, como eu falei, está um pouquinho mais velha, ela já está um pouco mole aqui na sola, então já não está ideal para o meu pé mais. Uma sapatilha um pouquinho mais dura, vou pôr aqui uma sapatilha mais nova, ela ficaria um pouquinho mais difícil de subir e de manter o pé apertado. Observe que eu coloco com uma certa resistência, não é facinho de pôr. Essa sapatilha tá bem durinha, ó. É difícil de ficar na ponta com ela, porque ela está mais dura que a anterior. Certo? Mas essa sapatilha dá certo pro meu pé, ó. Eu consigo subir e consigo ficar nela, certo? A primeira coisa que elas vão ter que comprar é uma ponteira. Além da ponteira, existem outros materiais que as bailarinas utilizam para proteção dos dedos. Algumas têm dedeiras, outras têm alguns intervalos, que eu sinceramente não me recordo o nome. Elas usam um adereço para intercalar aqui os dedos e não deixar eles muito comprimidos. Mas o ideal mesmo, o mais importante é uma ponteira antes de pôr a sapatilha de ponta. Então, primeira coisa que elas vão ter que adquirir é a ponteira para poder até provar a sapatilha de ponta. Algumas lojas já tem, né? Mas é sempre bom ter a sua, porque aí você já sabe como que vai ficar. Como vocês puderam ver, eu provei duas sapatilhas de ponta. Uma um pouquinho mais dura e uma um pouquinho mais mole. Aqui eu estou trabalhando com duas sapatilhas de ponta internacional. Essa daqui é a Block e essa é a Grisco. A Grisco no meu pé, geralmente, que é a sapatilha russa, ela fica um pouquinho mais durinha. E a Block no meu pé fica bem mais mole, bem mais maleável. Além dessas duas, eu tenho aqui a Gaynor, que é americana, assim como a Block, né? E é uma das sapatilhas mais conhecidas, né, no mundo do balé, mas é uma sapatilha um pouco mais cara, né? Então, para este primeiro momento, eu não acho ideal que as bailarinas comecem com uma sapatilha neste valor, porque os pés delas começam a mudar, elas vão ter força diferente à medida que elas vão utilizando as sapatilhas. A minha dica é para que compre primeiro uma sapatilha de ponta, então, nacional. Nós temos tanto a Só Dança, quanto a Evidência, quanto a Capésio, que produzem sapatilhas de ponta nacional. Então, a minha dica é ir para as nacionais primeiro, para depois, quem sabe, quando elas estiverem com os pés mais desenvolvidos e o processo de crescimento do pé já tenha parado, elas comprem as internacionais. Para esse primeiro momento, a minha indicação de ponta para as minhas bailarinas é a Toshi, ou a Toshizinha, ou a Toshi Star, ou a Toshi, dependendo de qual ficar melhor no pé. Lembrando sempre de não ficar sobrando demais e sempre provar já com a ponteira, ok? Depois que as bailarinas adquirirem as sapatilhas de ponta, nós vamos para a segunda etapa da nossa imersão a esse grande sonho delas, que é a costura da sapatilha de ponta. Aqui na escola, nós ensinamos as alunas a costurar as sapatilhas de ponta. Então, junto com a sapatilha, geralmente vai vir a fita e o elástico, né, que a gente vai costurar nas sapatilhas depois que elas vierem para a sala, para a escola, na primeira aula, depois de comprar a sapatilha de ponta. O que a gente vai precisar para essa aula? Nós vamos precisar do elástico, da fita, de uma tesoura de costura, de preferência, agulha e fio, tanto fio branco ou fio de nylon, ou este fiozinho aqui que eu geralmente utilizo, que é Ai, gente, não sei. É daquele negócio que a avó faz.
crochê, tricô, algo assim. Mas pode ser o fio normalzinho, tá? Esse fiozinho assim, só que o da cor da sapatilha de preferência, tá? Ou branquinho. Que seja sempre o mais parecido com o tom da sapatilha. Ah, um detalhe bem importante. As sapatilhas de ponta, elas têm que ornar, né, combinar com a nossa meia calça. Então, aqui, a maioria das minhas sapatilhas, elas são ou rosas ou salmão, né, que são as meias calças que eu uso, que é a mais fácil de encontrar aqui na minha cidade. Então, use sempre a sapatilha de ponta combinando com a meia calça, porque a ideia da sapatilha é que ela dê continuidade da sua perna e não que ela corte a linha da sua perna, né? E trabalhe com os pés separados da perna. Então, essa continuidade é muito importante, ok? Depois de comprar a sapatilha e o seu kit de costura, vocês virão para a primeira aula. E aqui na aula vocês vão aprender a costurar a sapatilha de ponta. Tem um jeito bem especial, bem próprio de costurar. E vocês vão aprender aqui conosco, com as professoras, a fazer essa costura, ok? Então, para essas férias, eu quero que vocês encontrem a sapatilha ideal. Ah, e como eu disse no começo, sapatilha de ponta não é brinquedo, não é para usar em casa, hein? Ao fim de todo esse processo, o começo de um novo processo. Aprender a amarrar, colocar, aprender a subir, conhecer os passos, desafiar os limites, subir no palco e fazer o que a gente mais ama: dançar e brilhar.